Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo do livro do profeta Joel. Certamente os irmãos já leram, né? Desde daquela primeira oportunidade que nós falamos sobre o capítulo 1. Tenho certeza que os irmãos já leram. E nós pretendemos falar do capítulo 2 e 3 para encerrar o livro do profeta Joel. Recapitulando rapidamente, no capítulo 1, nós vimos que Deus disciplinou o seu povo, o povo ali de Judá, onde o profeta Joel residia, né? onde foi o seu ministério. E o Senhor disciplinou o seu povo através de uma praga de gafanhotos que atingiu aquela região, causou uma tragédia sem tamanho, destruiu tudo. E assim as pessoas puderam ver que Deus, Ele também castiga, Ele também disciplina o povo a quem Ele ama. E nós vamos começar a ler o capítulo 2. E aí eu vou explicando enquanto a gente vai lendo, tá bom, irmãos? Joel, capítulo 2. Todos acharam? Diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um grande povo poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás uma chama que se abrasa. Diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos e de cavaleiros, assim corre, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. E não se detém do seu caminho. 9. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas. Treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem poderá suportar? Até aqui por enquanto, irmãos. Nós vimos então no capítulo 1 que por causa da desobediência do povo de Judá, por causa do esfriamento espiritual daquele povo, por causa do culto que não estava sendo prestado da maneira como o Senhor exige, Deus enviou uma praga de gafanhotos para disciplinar aquele povo. E nós vimos que durante o texto, o profeta, ele descreve várias coisas ao mesmo tempo. A praga de gafanhotos, o dia do Senhor
que ainda virá, e ele também promete o Espírito Santo. E no capítulo 2, nós vamos ver que Deus, ele guerreia contra o seu povo, quando assim é necessário. Então, logo no início diz assim: tocai a trombeta em Sião. Por que em Sião? Porque Deus está alertando o seu próprio povo em Sião. Sião significa a cidade de Deus, onde Deus está, onde Deus habita. E por que diz tocai a trombeta? A trombeta naquela época era um sinal de que alguma coisa grave aconteceria. Então ele diz: tocai a trombeta de Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Ou seja, aquilo que estava acontecendo, aquilo que estava próximo de acontecer, seria ali, no arraial do povo de Deus. Deus chamando o povo a perturbarem-se, todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem e está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvem e dias de negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Logo aqui no início do capítulo 2, o que o profeta Joel está querendo dizer é o seguinte: ele está chamando a atenção do povo de Deus, pedindo que o povo perturbe-se o vosso coração, porque uma coisa grave estaria prestes a acontecer. E ele segue dando indícios de que essa coisa grave seria o dia do Senhor, que estava próximo. Mas logo no final do versículo 2, ele diz: um povo grande e poderoso vem sobre nós. Então, Joel, ele está passado a descrição da praga de gafanhotos, ele está descrevendo uma coisa pior que está por vir. O exército inimigo do povo que se aproximaria, tomaria a terra e faria dela uma grande assolação. E em maiores proporções, o dia do Senhor. E no versículo 3, ele descreve dessa forma: à frente dele vai fogo devorador. À frente de quem? À frente desse exército que o Senhor enviou. À frente do exército de gafanhotos e à frente daquele exército humano que o Senhor enviou para confrontar o seu povo. À frente dele vem um fogo devorador e atrás chamas que abrasam. Diante dele a terra é como o jardim do Éden. Então os irmãos pensem diante dele a visão que ele tem é do jardim do Éden. Então está vindo uma cavalaria, um bando de gafanhotos ou uma cavalaria real de humanos que viriam guerrear contra Judá futuramente, e ele descreve assim: à frente eles veem o jardim do Éden, mas quando aquela cavalaria passa, ou quando aquela nuvem de gafanhoto passa, ou quando o Senhor no seu grande dia passar, o que ficará por trás será um deserto assolado. Nada escapa. Assim como nada escapa de uma nuvem de gafanhoto, nada verde, né? Nem árvore, nem plantação escapa de uma nuvem de gafanhoto, assim o povo de Judá também não escapou dos seus inimigos, né? Os exércitos assírios e babilônico, e numa escala maior, nada e nem ninguém escapará da ira do Senhor quando o seu grande dia chegar. E ele descreve a aparência desse exército no versículo 4 como uma aparência de cavalos e cavaleiros. Assim eles correm, estrondando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes. Então, alguns estudiosos dizem que Joel, ele está descrevendo no capítulo 2 a mesma coisa do capítulo 1, que é o exército de gafanhotos. Mas no capítulo 2 ele dá uma ênfase muito maior, não só à devastação real que aconteceu dos gafanhotos no capítulo 1, mas ele dá uma ênfase à
guerra que os exércitos inimigos infligiram a Judá. Por isso que ele diz que a sua aparência é como de cavalos e de cavaleiros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram o restolho como um povo poderoso posto em ordem de combate. Assim como os gafanhotos são organizados no seu ataque, aquele povo que veio assolar Judá também era um povo poderoso, que era posto diante deles em ordem de combate. Diante dele tremem os povos, todos os rostos se empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra. E assim ele descreve o exército inimigo que viria contra aquela nação. E ele diz que eles eram organizados, não empurram uns aos outros. Cada um segue o seu rumo, arremetem contra a lança e não se detêm no seu caminho. Eles assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem pelas casas e pelas janelas entram como ladrão. Assim como vinham os gafanhotos daquela forma, eles entravam em tudo quanto é lugar, entravam pelas casas, subiam os muros, invadiam tudo, nada sobrava. Assim, o exército inimigo também fez com aquele povo. Nada sobrava. Eles pegavam todos os bens, matavam as pessoas, vendiam as pessoas e nada sobrava. No versículo 10, diante deles treme a terra e os céus se abalam. Aqui ele começa a misturar a descrição com o dia do Senhor, porque quem treme, a terra treme e os céus se abalam. A terra e os céus não podem se abalar por causa de uma nuvem de gafanhotos, né? Nem com um exército de pessoas reais. Mas que dia que vai acontecer essa cena? Que dia que os céus vão se abalar, que as pessoas ficarão aterrorizadas, que o sol e a lua se escurecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. Naquele grande dia onde o Senhor virá com o seu exército julgar os povos. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Quando ele diz que o Senhor levanta a sua voz diante, na frente dos seus exércitos, ele está querendo dizer que aquele que coordena esse exército é o próprio Deus. O próprio Deus enviou e coordenou a nuvem de gafanhotos. E o próprio Deus ordenou como castigo, como uma correção para o seu povo, aqueles exércitos inimigos. E naquele grande dia onde o Senhor virá julgar o seu povo, ele também estará à frente do seu exército, guerreando e comandando o seu exército. A partir do versículo 12 do capítulo 2, a gente vê que apesar da ira de Deus, apesar de Deus decretar guerra contra o seu povo, ele também mostra misericórdia. Deus chama o seu povo para se arrepender e mostra assim a sua misericórdia. Capítulo 2, versículo 12, diz assim: ainda assim, por quê? Ainda assim, depois de tudo isso que aconteceu, mesmo vocês estando vivendo essa situação, mesmo tendo essa praga de gafanhoto que destruiu tudo, mesmo vocês tendo sido invadidos pelo exército inimigo, para nós hoje, mesmo vocês estando passando por meio de uma pandemia, mesmo que tantas coisas ruins estejam acontecendo, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, versículo 12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O que o profeta está querendo dizer aqui é que, mesmo que as circunstâncias estejam terríveis, estejam desfavoráveis, como numa invasão
de gafanhoto, como numa invasão de um exército inimigo, como numa guerra iminente. Deus chama o seu povo à conversão. E Deus fala: convertei-vos a mim. Não convertei-vos à Primeira Igreja Batista do Colobandê, não convertei-vos a A, B ou C, né? Quem quer que seja, convertei-vos a mim, ao Senhor, de todo o vosso coração. Não é converter de qualquer maneira, não é só chegar aqui e cumprir os ritos, né, do culto, ou os rituais do culto daquela época que eram exigidos. É se converter de todo o coração. E como? Como fazer isso? Como se converter de todo o coração? Com jejuns, com choro e com pranto. Por que ele fala com jejum, com choro e com pranto? Eu não sei se os irmãos já jejuaram. Quando a gente jejua, significa que a gente está abrindo mão daquilo que é importante para o nosso físico em prol de buscar a Deus. E não uma troca, né? Como muitos acabam ensinando por aí. Vou jejuar um dia porque Deus vai me dar tal coisa. Não é barganhando com Deus. Quando a gente jejua, significa que a gente está abrindo mão daquilo que é mais importante para a carne, que é a comida, né, sem a qual a gente não vive, para buscar o Senhor, para buscar a Ele de todo o coração. E por que com choro e com pranto? Quando a gente se reconhece pecador, pequeno, tão miserável mesmo diante de Deus, a gente não tem outra coisa a fazer senão chorar e prantear e lamentar aquilo que nós somos diante de Deus, né? Que a irmã Ana sempre diz que nós não somos nada. E não somos. Então, diante dessa informação, diante desse sentimento perante Deus, a única coisa que nós podemos fazer é chorar e prantear. Versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Naquela época, rasgar as vestes era um sinal de extrema... um momento de muita dificuldade. A pessoa estava passando, acabou de receber uma notícia difícil, uma notícia trágica, então ela rasgava as vestes como um sinal daquele período difícil que ela estava passando. E o que o Senhor quer é que nós rasguemos o nosso coração e não as nossas vestes. E o que significa rasgar o nosso coração? É entregar literalmente para o Senhor tudo aquilo que nós estamos sentindo, expor para Ele os nossos sentimentos, aqueles sentimentos que estão no profundo do nosso coração, aquilo que a gente não fala para todo mundo, que a gente não compartilha com os irmãos. É rasgar para Deus, rasgar o coração, mostrar tudo aquilo que tem dentro do nosso coração. Era dessa maneira que o Senhor queria que aquelas pessoas se voltassem para Ele, não apenas com gestos, não uma coisa teatral para todo mundo ver, para inglês ver, né, como as pessoas falam, levantar a mão, fazer aquela cena, aquele teatro, ou quando eles levavam as suas ofertas e aquela coisa toda. Deus não estava e ainda não está preocupado com essas coisas simbólicas, com esses ritos, com aquilo que a gente cumpre na igreja ou em qualquer lugar que seja. Ele quer um coração rasgado diante dele. E é isso que ele fala através do profeta: convertei-vos a mim, rasgai o vosso coração. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O caráter de Deus é esse: é não ter prazer no mal, não ter prazer no castigo. Arrependam-se e voltem-se para o Senhor. Por quê? Porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se. Essa era o motivo pelo qual o povo deveria se voltar para Deus. E quando diz que Deus se arrepende do mal, não é que Ele se arrependa, né? Como a gente se arrepende. Eu fiz
falei mal com meu irmão, me arrependi daquilo e vou lá me retratar. É uma maneira como a gente acaba colocando isso, colocando como se fosse uma característica de Deus, para que a gente possa entender que diante do arrependimento humano, o Senhor acaba invertendo aquilo que ele ia fazer. Ao invés dele continuar lançando juízo sobre o povo, ele agora, diante do arrependimento do povo, ele vai restaurar aquele povo, ele vai mudar a sorte daquele povo. Não é que Deus faça uma coisa e chega lá na frente, ele viu, não, isso que eu fiz não foi legal, então eu vou mudar de ideia. Não, ele usa tudo a favor do seu povo, a favor do arrependimento genuíno do seu povo. Capítulo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que ele está dizendo aqui é que a natureza dessa conversão que ele estava requerendo do povo não era só para alguns, mas era para todo o povo. Congregai e ajuntai os filhinhos, os que mamam. Era para todos. Todo o povo tinha pecado contra Deus. Todo o povo deveria se voltar para Deus. Até os anciãos e o noivo e a sua noiva, porque naquele tempo, quando os noivos eram recém-casados, eles tiravam um tempo para curtir o casamento, né? Então, obrigações legais, eles ficavam um tempo afastado dessas atividades por conta do casamento. E a coisa era tão séria que ele diz: saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então era uma chamada geral, era para todas as pessoas se voltarem para Deus. 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnios dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Ele clama para que os sacerdotes chorem, para que os sacerdotes busquem a Deus de uma maneira diferenciada e peçam a Deus: Senhor, não tire a tua herança do teu povo. O que os outros povos vão dizer? Eles vão dizer: onde está o Deus deles? E é dessa forma que os sacerdotes deveriam clamar ao Senhor, chorando pelo estado daquele povo, chorando pelas desgraças que tinham se abatido sobre aquele povo como um juízo de Deus. Eu li um comentário sobre esse trecho que o autor dizia que nós estamos buscando a Deus com os olhos enxutos demais, com os olhos secos demais. Não estamos nos deixando afetar por aquilo que a sociedade tem vivido, por aquilo que as pessoas têm passado. Muitas das vezes nós vemos a guerra lá na Ucrânia e a gente vê passando na televisão e a gente fala: puxa, Senhor, tem misericórdia, coitados, né? Já pensou perder sua casa, ter que sair da onde você mora? Que tragédia. Mas será que a gente está sentindo realmente essa tragédia como Deus gostaria que nós sentíssemos? Será que estamos... Vamos orar pela Ucrânia, irmãos, está todo mundo falando, a gente sempre fala, a gente sempre ora, mas será que, assim como o Joel pediu para os sacerdotes intercederem, será que nós estamos intercedendo com essa intensidade, com os olhos cheios de lágrimas, com o coração triste, realmente nos compadecendo da situação daquelas pessoas? É isso que o profeta Joel nos faz pensar. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e orem para que Deus poupe o seu povo. Ali naquele meio há muito, como o irmão Licínio orou aqui,
o povo de Deus está no meio daquela guerra. Existem irmãos nossos lá no meio daquela guerra. E nós, será que estamos intercedendo por eles da maneira como deveríamos interceder? A partir do versículo 18, Deus, ele restaura o seu povo. Deus disciplinou o seu povo, lá no capítulo 1. Apesar daquilo que Deus mandou, o povo com o coração endurecido, Deus abriu guerra contra o seu povo e chamou o seu povo ao arrependimento. A partir do versículo 18, Deus então restaura o seu povo. Diz assim, Joel 2,18: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo-lhe, lhe disse: Eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles serei fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Por que o Senhor disse que vou restituir o óleo, o azeite e o cereal? Havia um consenso naquela época de que quando as pessoas estavam passando por aquelas situações difíceis, né, elas não estavam sendo abençoadas, elas estavam entregues mesmo ao opróbrio, como o profeta diz. E quando o Senhor olhou para o arrependimento daquele povo, ele resolveu restituir aquele povo tudo o que eles tinham perdido. Continuando no versículo 20: Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Lembram que lá no capítulo 1, ele disse que o gado estava chorando, o campo estava clamando e a terra estava sofrendo por causa da praga de gafanhoto, por causa daquilo que o Senhor Deus estava permitindo acontecer com aquele povo para que eles se voltassem para Ele. Uma vez que o povo entende que o que precisa é voltar-se para Deus, Deus olha para o seu povo com misericórdia e restaura aquilo que tinha sido perdido. E ele diz, 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. O Senhor tirou e agora o Senhor está ressarcindo, né, por assim dizer. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida. A chuva fará descer como outrora, a chuva teporã e a chuva serôdia, ou seja, as chuvas que regravam a colheita, né, para que as plantações pudessem voltar a dar o seu fruto e assim a colheita ser feita e eles tirarem o seu sustento como faziam anteriormente. 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Aqui nós vemos mais uma vez o meu grande exército que enviei contra vós outros. Deus enviou a praga de gafanhotos para disciplinar aquele povo, para chamar a atenção daquele povo. Deus enviou aqueles exércitos inimigos para que o povo tivesse oportunidade de se voltar para Deus. Deus enviou tudo aquilo que acontece conosco hoje. E a gente muitas das vezes se vê em situações difíceis para explicar para os ímpios
como que Deus permite certas coisas, permite as guerras, permite a pandemia. E nós vemos aqui que tudo o que acontece nesse sentido, num sentido de desgraça coletiva, Deus enviou e está chamando, está dando oportunidade do seu povo se arrepender. 26. Comereis abundantemente e vos fartarei, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus, ele tem um zelo grande com o seu povo, com aquele povo, o povo de Israel, o povo de Judá, o povo escolhido por Deus. Esse povo ao qual nós fazemos parte, nós somos hoje o povo de Deus, que foi escolhido por Deus. E ele não deixará o seu povo ser envergonhado. 27. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Sendo envergonhado o povo de Deus, Deus é envergonhado. E Deus tem um zelo muito grande pelo seu nome. Ele não vai deixar o seu nome ser envergonhado. E não vai deixar o seu povo ser envergonhado. Assim como não deixou aquele povo ser envergonhado. Mesmo que ele possa ter passado um período sendo envergonhado. Mas as tristezas, as desgraças e a vergonha não dura para sempre na vida do servo do Senhor, na vida do povo do Senhor. A partir do versículo 28, nós já veremos a promessa do derramamento do Espírito Santo. O profeta Joel é o profeta do Pentecoste, né? E nós tivemos a oportunidade de falar sobre o cumprimento dessa profecia de Joel. Os irmãos lembram? Lá em Atos, capítulo 2, né? Eu vou ler então rapidamente, mas nós já falamos sobre isso. 28. E acontecerá depois de quê, irmãos? Depois que Deus disciplinar o povo, depois que o povo entender que precisa se voltar para Deus, depois que o povo se arrepender, depois que o povo voltar ao Senhor. Esse é o depois que ele está querendo dizer aqui. E acontecerá depois de tudo isso, quando o povo se voltar para Deus, quando o povo buscar a Deus de todo o coração, quando o povo se converter genuinamente a Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então ele está dizendo aqui que depois que o seu povo, que o povo de Deus se voltar para ele, da maneira como ele quer, de todo o coração, com o coração rasgado, com o coração contrito diante do Senhor, depois disso, com jejum, com oração, com choro, com pranto, aí sim ele vai derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. E aí entra um assunto que muito tem se falado, que é o reavivamento espiritual, né? Que como estamos precisando de um reavivamento nas igrejas, como que isso tem sido falado. E eu entendo que um reavivamento espiritual, ele não vem de nós. Nós não podemos fazer com que esse reavivamento aconteça, mas nós podemos, assim como em todos os outros reavivamentos que aconteceram na história da igreja, preparar o caminho para que isso aconteça. Como? Buscando ao Senhor, orando, entregando a nossa vida a Ele, vivendo para Ele. Não tem como ter um reavivamento espiritual se não há oração, se não há entrega verdadeira do povo de Deus para o Senhor. E aí nós vamos entrar no capítulo 3. Vou tentar ser bem rápido. Deixar para a próxima? Então vamos deixar para a próxima. Porque o capítulo 3 merece atenção, merece muita atenção. Então eu vou recapitular rapidamente, só para ficar bem sedimentado na cabeça dos irmãos.
profeta Joel, lá no início do capítulo 1, ele descreveu uma praga de gafanhotos que se abateu sobre o reino de Judá. Essa praga de gafanhotos significava 3 coisas. Através da praga de gafanhotos, ele mostrou 3 coisas: que o povo estava sendo disciplinado por Deus, porque estava prestando um culto falso, um culto frio, um culto que não era de todo o coração. Essa praga de gafanhoto apontava para uma invasão de exércitos inimigos que aconteceria mais à frente, que aconteceu com o exército assírio, com o exército babilônico, e apontava para o grande dia do Senhor. No capítulo 2, nós vimos que Deus, além de disciplinar o seu povo, ele também declara uma guerra contra o seu povo, no sentido de fazer com que as pessoas se voltem para ele. E no capítulo 2 fica bem claro o dia do Senhor, que ele se refere durante todo o capítulo, que é aquele dia em que o Senhor virá buscar o seu povo e julgar as nações. Fica bem claro também que é o Senhor que está à frente desse exército, tanto de gafanhotos como o exército inimigo, e do exército que ele do qual ele virá à frente, né, naquele grande dia. E para concluir então, irmãos, e nós vamos deixar o capítulo 3 para a gente esmiuçar melhor da próxima vez. No capítulo 3, nós vamos falar sobre o juízo de Deus sobre os inimigos. Mais uma vez o profeta vai falar sobre o dia do Senhor e o juízo de Deus para os ímpios e o refrigério para o seu povo. E o que nós podemos tirar de lição do estudo do livro do profeta Joel, de uma maneira geral, né? Primeiro, que Deus, ele requer de nós um culto sincero, verdadeiro, entrega genuína para Deus. Que Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que envia a praga de gafanhotos, é Ele que retira a praga de gafanhotos, é Ele que envia o exército inimigo, é Ele que retira o exército inimigo, é Ele que permite as guerras, é Ele que faz com que as guerras cessem, é Ele que envia a pandemia, é Ele que cessa a pandemia, com o único objetivo de chamar o seu povo ao arrependimento e de fazer com que os ímpios conheçam o seu nome e se voltem para ele. E na próxima nós vamos detalhar mais, mas eu queria que os irmãos pensassem que toda tragédia, tudo aquilo que acontece num âmbito social maior, num âmbito mundial, num âmbito de tragédia, de doença, é apenas um prelúdio daquilo